Boa noite, meu nome é Evandro e mais uma vez, nessa semana, terça-feira, às 20 horas, iniciamos nossa nova live. Como eu havia dito a vocês, o propósito desse canal é um canal para que ele possa servir a vocês mediante palestras, concentrações, energias, sensações, que esse canal possa servir a todos e todas que aqui buscam um consolo, uma palavra amiga e também uma matéria, uma forma de servir a vocês nos dias dessa pandemia, desses momentos difíceis para alguns, tranquilo para outros e outras, para que possamos, com esse objetivo, atingir formas mais humanas, mais profundas no nosso viver e no nosso caminhar. Esse canal trabalha com vivências espiritualistas, com ideias do espiritismo, da Umbanda. Eu sou o Evandro, outro professor é o Bruno. Estamos aqui nesse caminho para tentar compartilhar com vocês um pouquinho desse carinho. Boa noite, Slaine. Quero pedir a todos e todas que forem entrando, que forem aparecendo, que vocês possam usar o chat fazendo perguntas quando quiserem, tá bom? Gratidão. Pode deixar também as perguntas nos comentários. E aí eu e o Bruno vamos tentando responder na medida do possível. Então eu estava comentando, iremos fazer palestras todas as terças às 20 horas até dezembro. E nesse sentido, queremos passar a vocês um pouco do que conhecemos e um pouco também para que possamos compartilhar uma conexão com algo maior, recuperar nossas energias, recuperar nosso jeito de lidar com as questões e com a vida, né? O assunto de hoje é emoções e cura. E como funciona essa vivência das emoções e da cura, né? Terminei de me apresentar a vocês e gostaria de trabalhar um pouquinho sobre esse tema nas seguintes questões. Geralmente, desde criança, trabalhamos e escutamos que emoções são coisas difíceis de sentir, são coisas que devemos relegar de lado e deixar que a razão comande o nosso dia a dia. Isso é muito complicado, né? Nunca deu muito certo. Tá dando para me ouvir bem, Gislaine, Maria Helena, boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Escreve para mim se tiver ruim de me ouvir, tá bom? Bom, estava falando com vocês. Escutamos às vezes, desde criança, que as emoções não são coisas muito legais da gente vivenciar, né? Geralmente nos é dito e ensinado que a gente deveria cuidar da razão e controlar as emoções, né? E esse tema chega para mexer um pouquinho com a gente que talvez essa lógica pode não estar funcionando muito bem ou pode não ser muito produtiva. Mas antes de tudo, eu queria trabalhar um pouco com quem está aqui e quem for nos acompanhar com a aula gravada, né? Mais futuramente. Eu queria convidá-las e convidá-los a respirar um pouco profundamente para a gente sentir um pouquinho sobre esse tema que a gente vai trabalhar hoje, ok? Como eu disse, o objetivo dessas palestras não é só informativo, mas também procurar um pouquinho da sabedoria que carregamos e o principal, poder usufruir dessa sabedoria no nosso dia a dia, poder usar o que estamos aprendendo aqui nos dias que virão. Então gostaria de convidá-los a respirar um pouco profundamente e sentir seu corpo do jeito que você está, sem precisar mudar nada. Respirando fundo, sentindo seu corpo. Isso, do seu jeito, da sua maneira, respirando. Isso, do seu jeito. E agora você pode observar
quais as emoções estão passando dentro de você nesse momento. Quais as emoções você viveu no dia de hoje, com carinho, outras difíceis. Observa e deixa fluir nesse momento. Deixa as emoções acontecerem. Deixa fluir no seu ser tudo o que está passando, tudo o que está acontecendo. Hoje é um dia que nos ajudará, talvez, a revisitar essa relação com as emoções. E respirando profundamente, deixando elas fluírem como se fosse um riacho, às vezes mais bravo e caudaloso, às vezes um riacho mais tranquilo, mais rápido ou mais lento. Deixe nesse momento as emoções fluírem, sem segurar nada. Isso. E do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo, você pode ir voltando para aqui agora, abrindo os olhos. Isso. Do seu jeito. Retornando ao aqui e agora. Estávamos conversando essa relação com as emoções. Geralmente, uma relação muito presa, de muito controle e de muita tensão, ou de muita briga, ou de muita fuga. É difícil ter uma reação boa com as emoções. Talvez isso se dê muito porque desde pequenos escutamos que as emoções deveriam ser controladas, que as emoções deveriam ser escondidas, postas debaixo do tapete, ou que possamos fugir das emoções. E isso nos tem trazido muitos problemas ultimamente. Gostaria de convidar a vocês para que possamos refazer essa relação, ou começar a questionar como ela está nesse momento. Por quê? Por que seria importante trabalhar com as emoções? Por quê? Para quê? E aí, gostaria que vocês, quem estiver aí no chat, um pouquinho no Instagram, fosse colocando o que está pensando. Por que seria importante, ou você aí em casa, que nos assistir depois, por que seria importante estudar ou conhecer um pouco mais e trabalhar as emoções? Por que vocês acham que é importante? Eu estou lendo o chat, pode escrever. Eu vi que o Theo, a Erin chegaram, a Flávia já está aí, a Maria Helena. Por favor, gostaria que vocês colocassem por que para você, e pensassem em casa, por que seria importante estudar a emoção? Ou por que seria importante observar a minha relação com as emoções? Por que você acha que isso seria importante? Por quê e para quê? O que você acredita? Geralmente, eu vou ir lendo as respostas de quem colocar, mas geralmente a gente trabalha com as emoções no sentido de, como é que eu posso dizer? É como se as emoções fossem o tempero da vida. Por exemplo,
Você pode pensar racionalmente sobre o seu trabalho, sobre o seu dia a dia, sobre as dificuldades que você está passando, mas nada disso tem sentido se você não puder sentir isso no seu corpo. Por exemplo, se você busca um sonho ou busca a realização desse sonho, qual o sentido dessa busca se não tem uma emoção junta? Se você só tem pensamentos racionais e se você só busca coisas, vamos supor, se eu busco ganho, ou se eu busco ficar cada vez me sentir mais bonito, ou mais rico, ou mais pleno. Cada uma dessas questões, elas têm a ver com as emoções. São as emoções que guiam muito do sentido do nosso ser, do nosso existir. Muitas vezes, quando tentamos um trabalho novo, e aí começamos nesse trabalho e de repente algo perdeu sentido, ou ficou esquisito, ou está complicado, ou aquilo simplesmente não era o que eu esperava. Cada uma dessas questões, quem sente são as nossas emoções e o nosso coração. Quando a gente fica muito decepcionado com alguém, a gente não fala, ai que difícil, a gente põe a mão no coração. É aqui que dói a decepção. É aqui que às vezes a paixão também nos toca, nos puxa, né? As emoções, entender sobre as emoções, pode estar muito ligado aos sentidos de nossas vidas, ao tempero das coisas, às cores. Quando estamos em depressão, geralmente o que mais nos acomete é que tudo fica preto e branco, tudo fica sem gosto, sem cheiro, fica difícil de processar a vida. E é aí que vamos entendendo a importância de o que eu estou sentindo, o que está acontecendo no meu corpo e para que eu estou sentindo isso. Como eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essa sensação tão estranha e às vezes tão difícil? Esse é um dos papéis das emoções, nos trazer os sentidos, os porquês, as causas de algumas coisas ou as consequências para eu entender até um pouco mais sobre mim. Por que eu estou com raiva disso? Por que isso me deixa triste? Por que é tão difícil trabalhar com essa questão? Muito disso tem a ver com o que somos, com quem somos e como queremos lidar com a nossa vida. Quando pensamos que precisamos lidar com as emoções no controle, cometemos erros muito grossos e às vezes difíceis no nosso viver. Por exemplo, comecemos a ter ataques de ansiedade sem saber o porquê, começamos a não entender por que quando chegamos perto de uma pessoa específica começa a doer o nosso coração. Por que está tão difícil lidar com esse trabalho dessa maneira? Por que está tão difícil estudar esse assunto ou estudar para esse concurso público? Por que esse filme mexe tanto comigo? Conhecer nossas emoções e entendê-las e deixá-las fluir tem a ver com um ritmo cósmico e integral da vida. Algo que deveria sempre acontecer naturalmente, com fluidez, e que muitas vezes nós interrompemos essas questões. Seguindo, gente, qualquer pergunta, qualquer dificuldade, qualquer questão que vocês tiverem, pode escrever aí no chat que eu leio, tá bom? Seguindo, o que são as emoções? O que vocês imaginam? O que são essas coisas que a gente sente no nosso coração e que às vezes traz tanta dificuldade, tanta, às vezes, vontade de fugir? O que é isso? O que são emoções? O que são sentimentos? Tem algumas correntes que definem que as emoções são aquilo que a gente sente na pele, aquilo que brota, que é rápido. Por exemplo, você vê um leão, você fica com medo, você corre. Você vê uma cobra, você pula, você corre. Isso seria uma emoção do medo. Os sentimentos seriam mais ou menos como
Você, por exemplo, você não gosta do seu chefe e ele te deixa te ter uma relação muito opressiva com você. E aí, em casa, jantando, você lembra de uma coisa que o seu chefe fez, e aí você tem medo do seu chefe. Você quer evitar o seu chefe, você quer evitar os olhares dele. Isso seria sentimento, seria algo processado, algo que vem, né? Se na hora que você vê o seu chefe você fica com medo, aí pode ser uma emoção também. Mas quando você pensa no medo que você já tem dele e no evitar ele, isso traz o sentimento, né? Algumas correntes diferenciam de formas diferentes ou colocam como a mesma coisa. Emoção e sentimento sendo a mesma coisa. Tá certo? Mas independente disso, você pode ir bolando e descobrindo como é isso para você. Como seria essas definições para o meu ser, ok? Como é então essa vivência das emoções no nosso dia a dia? Você anda muito tentando controlar as suas emoções? Você anda tendo raiva das suas emoções? Tendo medo das suas emoções? Tendo receio, vergonha das suas emoções? Observe que uma outra coisa que descobrimos sobre as emoções é que podemos ter outras emoções sobre as emoções que sentimos. Parece meio doido, mas muitas das vezes alguns de nós têm raiva do medo ou medo de sentir raiva. Muitos de nós têm paixão pela raiva. Uns têm tristeza antes ou depois de um ato de raiva, né? Nós temos relações com as nossas emoções. Elas guiam muito do que somos, do que fazemos. E nossa relação com elas guia muito de quem somos frente às emoções que sentimos. Por que trazer este tema de emoções no aqui e no agora, na atualidade, hoje, numa terça-feira, no Brasil, no ano de 2020? Muitos de nós está vivendo um caos com essa pandemia. Um caos em casa, revendo conceitos, revendo relações uns com os outros e revendo o que sentimos uns com os outros nesse ambiente. E aí, talvez conhecer um pouco mais sobre nós nos ajuda também a transformar ou deixar fluir emoções que estão prendendo o nosso corpo. Uma outra coisa que a nossa relação com as emoções pode criar são doenças. Muitas das doenças, como depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, têm a ver com a má gerência de nossas emoções, com a má fluidez de nossas emoções. E a partir de agora, talvez, já que estamos aprendendo um pouquinho sobre isso, podemos ir caminhando, quem sabe, numa direção de melhorar esse relacionamento com as minhas emoções. Tudo bem? Vamos lá, vamos tentar? Por exemplo, o que acontece quando eu tento controlar a minha emoção? Gente, geralmente, emoção é como água, como um líquido. É como nascente de rio. Se você vê aquela água borbulhando do chão, saindo, brotando, não tem como pôr uma rolha ali dentro. Você não consegue tampar a nascente do rio de nascer. Ela simplesmente nasce. E assim são as emoções. A gente não consegue controlar o que sente. A gente não consegue controlar as emoções que chegam. Se você ficar repetindo para você, não, eu não estou com raiva, eu não sinto raiva, raiva não acontece dentro de mim, vai acontecer a mesma coisa que se você fizer, não, eu não sinto vontade de fazer xixi, eu não quero fazer xixi, não é o que eu estou sentindo agora. Vai adiantar? Não. A vontade vai continuar aumentando e vai chegar um momento que você vai fazer xixi na sua calça, né? Porque não adianta tentar impedir o que você sente. A única talvez coisa
que realmente podemos controlar ou ter mais controle aqui é tentar trabalhar o que eu quero fazer com as emoções que eu estou sentindo. Muitos de nós sente, tem vergonha, esconde, engole, às vezes sentimos raiva e engolimos ela, né? Trazendo tantas gastrites e dificuldades no nosso esôfago e no nosso estômago. Podemos simplesmente, ao invés disso, ao invés de gerar doenças e dificuldades para o nosso ser, podemos, a partir de hoje, se você assim o quiser, deixar a emoção vir, deixar ela passar pelo seu corpo, deixar ela te atravessar, observar a sua emoção. Como eu lhes disse, nós não podemos controlar as emoções. Elas chegam, elas acontecem como elas são. E talvez, a partir de hoje, você pode, se você quiser, mudar a sua relação com ela. Começar simplesmente por admitir as emoções que você sente. Deixar elas vir. Deixar elas acontecerem no aqui e no agora. Como o exercício que fizemos anteriormente. Talvez só de deixar as emoções virem, vocês vão salvar muito trabalho no seu dia a dia e no seu ser. Não só depressões e problemas de ansiedade e síndrome do pânico. Emoções são causas diretas para doenças cardíacas, problemas no sangue, problemas de pressão. Alguns terapeutas dizem até cânceres, né? Então, esse travar das emoções não faz muito mal. Seguir talvez o que aprendemos com nossa família, nossa cultura, que talvez desconhecendo como a importância e o fluir das emoções nos faz muito mal. E aí, talvez, convido a vocês, comecem a sentir um pouco e a mudar, talvez, essa relação. Mudar um pouco a relação de fugir ou de brigar com as emoções que muitos de nós temos. Convido a vocês a refletir um pouco sobre isso. Não precisa acreditar em mim, apenas permita e experimente as suas emoções, inclusive aquelas mais difíceis, as emoções que são difíceis de processar, difíceis de admitir, difíceis de deixar acontecer. Experimente suas emoções, deixem ela vir, deixem ela acontecer. Isso. Vocês vão ver que a vida flui muito melhor dessa maneira. Assim, quando a gente vai começando a sentir e como começando a mudar essa forma de lidar com as nossas emoções, nós vamos colocando mais respeito. Respeitar as nossas emoções é respeitar quem nós somos. Respeitar as emoções é respeitar a nossa história, é respeitar nosso processo. Muitos de nós têm transtornos de atenção, têm dificuldade de fazer um projeto, de ler um livro, de estudar, porque quando começa, muita coisa pula na frente, entra na frente de você e seu livro, de você, do seu trabalho, de você e suas questões, dos seus afazeres. Isso que pula na frente é geralmente um problema que envolve algumas emoções que você viveu. E esse problema, toda vez que você empurrar ele de lado e tentar afastá-lo, ele vai piorando, ele vai crescendo, ele vai ficando mais difícil, ele vai entalando na garganta e ele vai trazendo várias outras dificuldades no seu dia a dia que talvez apenas no sentir e no deixar fluir, nós perdemos essa oportunidade e adquirimos uma questão, um problema no nosso viver. Não precisamos disso. Podemos fazer um pouco diferente. Geralmente, como eu falei com vocês, fugimos da emoção ou lutamos com as emoções, os traumas e as dificuldades, ou apenas ficamos presos na dor. Isso mesmo.
Muitas e muitos de nós ficamos presos na dor. Achamos que a dor é o estado natural. Às vezes estamos há tanto tempo sentindo dor que ficamos parados por aqui, travados nessa questão, sem conseguir ir adiante, esquecendo talvez que podemos viver por uma vida cada vez melhor, e não necessariamente só para sentir dor ou para ficar travado com o que estamos sentindo no nosso ser. Podemos direcionar o nosso querer para sentir, processar, digerir e agir. Olha para vocês verem, tudo que escutamos, tudo que acontece conosco, precisa ser digerido, como a comida que a gente come. E precisa ser processado. E a partir daí, com o processamento e a digestão, podemos agir e mudar o curso de nossa vida. Para isso, precisamos deixar com que a emoção chegue, com que a emoção aconteça. Ok? Caminhando, pense um pouquinho, sinta aí no seu coração, de quais emoções eu ando fugindo na minha vida? De quais emoções eu ando brigando no meu dia a dia? Em quais momentos eu travei na dor e na dificuldade? Eu parei de ouvir, eu parei de escutar a vida e eu fui só reagindo com o que acontecia comigo. Pense um pouco, sente no seu coração aí agora. Respira fundo, sente um pouquinho. Observou? Talvez muitos de vocês conseguiu sentir algumas dificuldades que tem em seu dia a dia e na sua vida. Observa, deixa acontecer, olha para essa dificuldade. Você não precisa mudar nada. Deixa vir. Talvez tenha alguma emoção de vergonha, talvez tenha alguma emoção de raiva, de medo, de tristeza. Observa, sente. E voltando ao aqui e ao agora, eu gostaria de trazer a vocês um pouquinho uma proposta. A ideia seria convidá-los a fazer uma reeducação das emoções. E como é isso? Primeira forma, aprendendo a respeitar as emoções que você sente. Como fazer isso? Primeiro, deixe elas acontecerem, deixe elas virem. Segundo, novamente, gente, tudo o que eu falar aqui eu trouxer, provavelmente na próxima aula será o Bruno. Tudo que a gente trouxer aqui, não precisam acreditar na gente. Testa. Eu convido vocês a testarem, ok? Então eu convido vocês agora a testarem uma coisa. Se tem uma coisa que eu descobri sobre as emoções, é que nenhuma emoção em si é boa ou ruim. Que é um outro problema que viemos entrar em contato em nosso dia a dia desde que nascemos. Que algumas emoções são ruins, são más, e algumas emoções são boas. Gente, isso é muito complicado. Por várias razões. Por exemplo, aprendemos desde criança que alegria é bom, que devemos sentir alegria, que devemos deixar a alegria invadir o nosso ser. A alegria é uma emoção bacana, né? Ela muitas vezes põe a gente virado para o mundo, prestando atenção na vida, prestando atenção no dia a dia, no sentir, não é mesmo? Mas ela é muito externa, vocês já repararam? É difícil entender o que se processa dentro do meu ser, da minha essência, da minha alma, com alegria. Geralmente a alegria põe a gente da pele para fora, dos olhos para fora. Ela ajuda a gente a ver o mundo, a sentir, a sorrir. Vocês já tentaram dormir com alegria? Vai ser difícil.
Muito difícil também pensar no motivo da existência ou naquilo que mais me atrapalha com alegria. Tudo que precisa entrar no mundo interno, a alegria só atrapalha, só dificulta. A alegria é boa no lugar dela, da maneira dela. Ouvimos muito também que a raiva era uma emoção ruim, que a raiva deveria ser evitada ou escondida e que não é bonito sentir raiva. Pois bem, não sei se vocês já repararam na sabedoria de vida de vocês, mas nós sentimos raiva em situações, em geral, injustas. A raiva acompanha onde falta a justiça. A raiva é uma emoção que nos lembra que ali a virtude da justiça está faltando. A raiva nos ajuda a lutar, nos dá muita força, nos dá muita energia para lutar contra aquilo que é injusto, aquilo que precisa ser mudado. Se a gente escuta que a raiva é ruim, imaginem só como a gente poderia fazer uma revolução social ou uma revolução dentro de uma empresa ou lutar para a mudança de alguns costumes sem raiva. Raiva é uma emoção muito importante para a vida. Tristeza, ao contrário da alegria, a tristeza é uma emoção que quase que obriga a gente a olhar para dentro. Vocês já repararam? Quando estamos muito tristes, a gente vai adotando uma postura como essa. Vai direcionando o nosso olhar para o peito, vai ficando em posição fetal, vai voltando todo o nosso ser para o que se passa dentro de nós. Essa é uma das maiores vantagens que a tristeza nos traz. E ela muitas vezes está aqui para nos ajudar a processar algo interno, a passagem de alguém, a morte de alguém, a distanciamento de alguém, o término de um trabalho, de uma série favorita, quem sabe. A tristeza está aqui para nos ajudar a processar aquilo que está dentro de nós e que mexe conosco. Não me recordo se é Sartre ou Nietzsche que dizem que a emoção mais genuína para sabermos se existimos é a tristeza. Porque só quem tem dor existencial é quem existe. Quem tem fome de existir melhor, de existir mais pleno, é quem tem dor existencial. Né? A tristeza nos traz isso. A inveja, lembra, a gente até brinca, né? Estou sentindo uma inveja boa. A inveja, na sua base, ela é a admiração. Ninguém tem inveja de alguém, ou de algo, ou de um objeto, ou de uma ação de alguém, se não admira aquela ação. Porque se você não liga, você simplesmente não liga. Para que você teria inveja de algo que não é importante para você? E aí, se a gente for observar, olha como é importante a admiração. Porque, vamos supor, se a minha colega de trabalho tem uma atitude tão calma, tão respeitosa frente às dificuldades do que ela experimenta, eu posso olhar aquilo e admirar. Eu não preciso destruir a minha colega de trabalho, eu posso aprender com ela. Se eu for na casa de um amigo e ele tem um jardim muito bonito no apartamento, todo em vasinhos, em formas belas, tem uma amiga que é assim, ela tem jardim pela casa toda, até no banheiro da casa dela tem jardim. Olha que bonito, eu posso me inspirar nela, eu posso pegar as plantas que eu achar mais belas e colocar bem parecido, mas do meu jeitinho. E aí agora o mundo ganhou 2 casas com vários jardins bonitos. Logo, a raiz da inveja, que é a admiração, propõe que o mundo cresça. Eu vou gostando do que o outro faz, eu ponho na minha vida, eu aprendo com aquilo, eu cresço com aquilo. Viram como não tem bem emoção ruim? Não tem bem emoção difícil? Ela é difícil porque eu estou passando ela agora e eu ainda talvez não aprendi a lidar com ela. Mas ela tem solução, ela tem caminho, ela tem
recados. O medo, por exemplo. A gente escuta que medo é muito ruim, que a gente não deve viver com medo, que a gente deve pôr coragem no lugar do medo. Outra coisa das leis das emoções. Uma emoção pode existir ao mesmo tempo que a outra. Os feitos mais heróicos foram feitos com medo e coragem ao mesmo tempo. Então, para que serviria o medo? Às vezes a gente tem uma ideia do para que serve a coragem e adora admitir ela. Se você tivesse só coragem, provavelmente você não estaria vivo hoje. Porque quem salvou a nossa vida até hoje foi o medo. Toda vez que a gente achou uma pedra bonita, mais perigosa, e quis subir lá em cima, e o medo falou, presta atenção, cuidado, e às vezes a gente viu que era perigoso e não subiu, lá, o medo salvou a nossa vida. Toda vez que a gente quis atravessar a rua, ou ir embora num sinal vermelho, o medo segurou a gente, ele está atuando ali para lembre-se, cuidado, isso aqui que você está fazendo é perigoso, cuida da sua vida. O medo, gente, bem como a dor, salvou a nossa vida inúmeras vezes. Quando a gente viu um bicho perigoso, quando a gente viu umas frutinhas vermelhas bonitas de uma planta que a gente nunca viu e ficou com medo de comer e não comeu. Várias vezes o medo salvou sim a nossa vida. Nos trouxe coisas bonitas, coisas que nos ajudaram a repensar. O medo, muitas das vezes, traz o recado da cautela. Segura, vai com cuidado, não se joga tanto assim, presta atenção. Aqui nessa situação, você precisa ter mais cautela. Isso é uma das coisas mais importantes que o medo nos ensina. Podem ir pensando em outras emoções, até gostaria de sugerir a vocês. A aula de hoje, a gente está trazendo um panorama talvez mais geral das emoções. E aí, quem sabe, nós não podemos aproveitar e nas próximas aulas, porque eu sugeri ao Bruno que tivéssemos pelo menos de 3 a 4 aulas sobre a educação das emoções, ou a educação do sentir, né? E aí, gostaria de pedir a vocês, todos que estão aqui, podem colocar no chat, ou podem colocar depois, quando o vídeo já estiver no YouTube, ou aqui no Instagram mesmo, que ele já tiver gravado, coloca pra gente, pra mim e pro Bruno, as sugestões que vocês têm em relação às emoções que vocês queriam conhecer um pouco mais, ou as emoções que vocês têm dificuldade. Para quem sabe, a gente não poder ajudar a vocês aí trabalhando, debulhando, transmutando, transformando essas emoções difíceis em emoções mais tranquilas. Ok? Vamos lá então. Como começa a cura das emoções travadas, das emoções que estão difíceis? Bem, como eu falei com vocês, primeiro a gente começa sentindo. Às vezes a gente aprende que emoção, que a gente deveria ser racional e deixar a emoção de lado. Só que nós temos 2 grandes centros do nosso viver, a mente e o coração. Os 2 têm a mesma importância. Se vocês renegam o coração e tentam viver racionalmente, vocês vão viver uma vida de muitas dificuldades. Uma vida sem sentido, uma vida da qual só o pensamento lógico que conta, mas não tem um objetivo. Uma grande diferença entre nós e os robôs é que nós vemos sentido nas coisas. Elas fazem, elas dizem algo para nós. E para os robôs em geral, elas apenas significam dados, apenas algo a se computar, a se trabalhar, sem muito sentido em relação àquilo. Os robôs, até hoje, não são capazes de atribuir sentido. Eles atribuem o que eles foram programados para atribuir. Nós não. Nós temos um livre-arbítrio. Nós sentimos, nós processamos, nós pensamos, nós digerimos aquilo que nos chega. E aí, como que começa a cura das emoções que estão travadas conosco, que estão nos atrapalhando a viver, que estão nos causando várias dificuldades, pulando na nossa frente, toda vez que tentamos ler um livro e fazer um trabalho? Como é que a gente faz a cura?
Como eu já lhes disse, começando por reconhecer ou por conhecer que emoção é essa. O que é isso que eu estou sentindo no meu corpo? O que é isso que está provando uma coisa difícil para o meu ser? E aí, nesse momento, eu quero convidá-los a fazer isso nesse momento. Aí da sua casa, do seu jeito, ou onde você estiver, eu quero convidá-los novamente a respirar fundo e olhar para dentro. Observa dentro de você. Pode ser na mente, pode ser no coração. Como está o seu ser nesse momento, aqui e agora, após ouvir o que conversamos sobre as emoções? Ou talvez, observando o que você está sentindo em relação às suas emoções. Ou quais emoções têm sido difíceis para mim nesse dia a dia? Seja hoje, seja alguns dias passados, ou o que eu imagino que pode ser difícil de sentir amanhã ou depois de amanhã. Observa, sente, do seu jeito, da sua maneira. Se às vezes é uma emoção de raiva, um medo, uma vergonha, olha ela, uma alegria, uma dor, uma coragem. Deixa essa emoção passar. Talvez como se ela fosse um riacho, águas calmas fluindo. Deixa ela passar em você. Deixa essas águas fluírem. Olha para sua emoção. Reconhece a existência da sua emoção. Respira. Sente ela. E nesse momento que você vê a sua emoção, que você sente a sua emoção, do seu jeito, da sua maneira, acolhe a sua emoção. Nesse momento, você olha para ela e talvez nesse momento você pode respeitar ela do seu jeito, da sua maneira. Deixa ela fluir. Deixa a sua emoção acontecer. Isso. E nesse momento, aqui e agora, você pode perguntar à sua emoção: por favor, minha emoção, me diga o seu recado. Me mostre, se você puder, a sua razão. Deixe que eu entre em contato com o seu motivo. E você pode ir abrindo o teu coração e para deixando vir ao seu corpo tudo o que for possível. Todos os recados e mensagens que a sua emoção pode te trazer. Do seu jeito, do jeito que está, da sua maneira. E você pode ficar o tempo que precisar aí dentro, sentindo, deixando fluir, deixando acontecer.
do seu jeito. E talvez, quando você for vendo as razões, ou apenas sentindo sua emoção e o seu corpo, você pode ir tendo algumas ideias para ouvir, para entender e para resolver aquilo que está doendo ou te machucando frente a essa emoção, a esse sentimento, frente ao problema que você possa estar vivendo no seu dia a dia. E no seu tempo, no seu ritmo, você pode ir voltando aqui agora, do seu jeito, da sua maneira, respirando fundo e retornando ao presente. Isso, no seu tempo. Abrindo os olhos, sentindo o seu corpo. E se alguma dificuldade aparecer, alguma emoção que ficar muito forte, você pode voltar lá, fechar teus olhos, sentir, respirar. Deixa ela fluir mais, deixa ela te trazer um recado. Sempre você pode perguntar à sua emoção: como eu posso auxiliar? Sempre você pode dizer à sua emoção, respirando: eu estou aqui, eu estou prestando atenção em você, minha emoção. Me mostre o que você puder me mostrar sobre o que está acontecendo. E deixa acontecer, e deixa teu coração se abrir para você sentir melhor. Tudo bem? Então, gente, eu estava falando com vocês. Tomara que muitos e muitas de vocês possam perceber a importância do porquê e do para quê trabalhar com as emoções. Eu já queria iniciar um novo assunto também relacionado a essas emoções. Se estamos mudando o nosso relacionamento com elas, por que não iniciar um relacionamento de amizade, de abraço, de acolhimento com as nossas emoções? Convido vocês a partir de hoje, não só com as emoções, com aquilo que nós sentimos. Porque aquilo que eu sinto é muito importante. No meu viver, no meu trabalho, nos meus sonhos, nos meus pensamentos. Aquilo que eu sinto é muito importante. Então, convido vocês, nesse momento, a partir de hoje, fazer um combinado. Quem sabe, a partir de agora, eu não posso abraçar mais e ter mais amizade com aquilo que eu sinto. Mesmo que às vezes no início seja difícil. Que eu possa estar junto com aquilo que eu sinto, com aquilo que está difícil para mim nesse momento, para que eu possa entrar em contato, sentir e resolver. Porque olha só, se eu fujo, se eu brigo com aquilo que eu sinto, eu vou pôr aquilo debaixo do tapete. E essa sujeira debaixo do tapete só vai aumentar, e vai chegar um momento que ela vai explodir, tanto o chão da sua casa quanto o tapete, que é o nosso corpo. Nossa casa também é o nosso corpo. Então, gente, vamos tentar digerir as emoções. Vamos tentar deixá-la vir, deixá-la fluir. Quem ainda tiver com muita dificuldade ou tiver algumas perguntas, pode colocar nos comentários. Eu e o Bruno vamos vendo e vamos respondendo, tá bom? Tanto aqui quanto no YouTube. Tá joia? Quero convidar vocês então a pensar, por que não mudar essa relação comigo mesma, comigo mesmo, a partir de hoje? De abraçar mais, de acolher mais as minhas emoções e a todos os processos que eu sinto aqui e agora no meu corpo. Tá bom? Vamos tentar? Fica então, gente, um pouquinho essa temática que eu e o Bruno pensamos de trazer hoje, de ensinar um pouquinho, compartilhar com vocês
esse pouquinho que a gente aprendeu, que a gente descobriu na vida. Agora, gostaria que vocês pensassem sobre isso, trouxessem suas experiências novamente, quem puder, coloca nos comentários para a gente poder participar. Se esse conhecimento, essa sabedoria não servir a vocês, ela perde o propósito desse canal, né? Este canal é para chegar até vocês, é para ser útil a vocês, a seus corações e suas essências. Tá joia? Eu combinei com o Bruno que todas as aulas, na primeira a gente não deu muito tempo para fazer isso, porque estávamos nos apresentando, testando, mas eu combinei com o Bruno, inclusive com o pessoal do GEAFA, que é o nosso grupo espiritualista Filhos de Aruanda, que todas as nossas aulas a gente trabalharia um pouquinho com uma reconexão com o divino. É como se você fosse numa casa espírita umbanda, pudesse assistir uma palestra e tomasse um passe, né? E aí, hoje, não gostaria que fosse diferente. Gostaria de trazer para vocês uma conexão com o divino, nesses 10 minutinhos finais que nós temos. Vamos lá? Vamos tentar? Então, novamente, eu gostaria de convidar a vocês a respirar fundo, a sentir o seu corpo, adotar uma postura confortável. E nesse momento, aqui e agora, imagine, pedindo proteção a seu anjo da guarda, a quem você confia. Deixe vir do centro da Terra, de Gaia, de nosso planeta, uma energia da essência da alma de Gaia. E essa energia vai subindo. E talvez ela pode chegar na forma de um arco-íris, tocando as solas dos seus pés. E essa energia de arco-íris vai subindo pelos seus pés, vindo do centro da Terra, passando pelos seus joelhos, a sua cintura, a sua pelvis, sua barriga. E essa energia de arco-íris vai subindo, vai chegando no seu umbigo, no seu peito, vai subindo pelos seus braços, seu pescoço, sua coluna. E essa energia do centro da Terra, na cor de um arco-íris, vai subindo pela sua cabeça. E quando ela chega no topo da sua cabeça, ela vai saindo e vai se encaminhando para o céu, para o centro da nossa galáxia. E essa energia que chega pelos seus pés e vai subindo, vai nutrindo você, vai limpando você, vai energizando você, vai limpando as toxinas e as sujeiras. E esse arco-íris contínuo vai saindo de sua cabeça, indo para o céu, para o centro de nossa galáxia. E nesse momento, do centro de nossa galáxia, uma energia branca, opalina, muito pura, pode ir chegando até a sua cabeça. E ela vai entrando em sua cabeça com a permissão do universo, das divindades.
E da mesma forma da energia do arco-íris, a energia branco-opalina vai limpando o seu ser, descendo pela sua cabeça, passando pelo pescoço, pela coluna, por todo o seu corpo, pelos braços, pelo tórax, pela cintura, pela barriga. E esse branco opalino vai descendo pela bexiga, pelos órgãos sexuais, passando pelas pernas, joelhos. E esse branco opalino vai até os tornozelos e os pés. E quando chegar lá, ele vai saindo dos seus pés e indo na direção do centro da Terra, do centro de Gaia. E nesse momento, você pode se tornar um aparelho condutor. A energia arco-íris de Gaia sobe pelos seus pés e sai de sua cabeça indo para o centro da galáxia. E a energia branco-opalina, divina também, vem do centro da galáxia, passa por suas cabeças e desce até seus pés e vai na direção de Gaia. E essa energia de branco opalino também te nutre, limpa suas toxinas, alimenta o seu ser e te inspira uma conexão com o divino. E ambas essas duas energias podem continuar fluindo em você o tempo que for necessário para o seu ser estar bem. Estar reconectado, reconectada com o divino. E no seu tempo, na sua maneira, você pode ir retornando ao aqui e agora, do seu jeito, no seu tempo, deixando essas energias fluírem da maneira e no tempo que você precisar. E na hora certa, abrindo seus olhos. Eu vou me despedindo, agradecendo mais uma vez pelo nosso encontro, pela oportunidade de atenção que você me deu. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu e o Bruno esperamos que essas palestras e esses assuntos continuem fluindo na vida de vocês. Com muito carinho, com muito amor. Agradeço imensamente, obrigado por essa noite e tenham uma ótima semana. Semana que vem, terça-feira, novamente às 20 horas, estaremos aqui com o Bruno, trazendo um tema muito interessante para vocês. Tudo bem? Um grande abraço, muita força, muita luz, muito carinho, muito consciência, muito abraço para todas e todos vocês. Eu que agradeço. Boa semana.